Olá, bem-vindo uma vez mais a esse espaço virtual de aprendizagem real que é o WorkCoach. E hoje eu vou falar sobre estrutura de livros. Por que isso é importante? Porque é uma característica adicional do livro que pode te ajudar muito a absorver informações muito mais rápido. Uma coisa é a ideia, o que o autor tem na cabeça. Uma outra coisa é como ele expressa essa ideia. Às vezes, se ele simplesmente contar uma história, já é uma informação extremamente útil e a tua mente se responsabiliza por reconstruir a história na tua cabeça. E isso passa o aprendizado. Depois, pode ser que o autor pegue essa mesma informação e elabore um pouquinho mais, coloque alguns exemplos, coloque fotos. Isso deixa a história, ou pelo menos a informação, muito mais acessível, porque uma quantidade maior de pessoas pode entender o que está escrito. Depois, alguém pode vir e reestruturar essa história, enfatizando pontos mais importantes, colocando em negritos, ou mesmo fazendo resumos de parte ou do todo, colocando num quadro, no livro, ou colocando no final o resumo. Tudo isso são informações adicionais sobre a informação. Tudo isso deixa o processo de aprendizagem muito mais efetivo. Deixa eu te mostrar agora alguns exemplos de estruturas de livro. Alguns livros diferentes, alguns livros com estruturas diferentes. Eu vou te pedir agora para não prestar tanta atenção no conteúdo do livro, porque eu não estou julgando se o conteúdo A é melhor ou pior que o conteúdo B. Eu só estou mostrando diferentes estruturas. E mais ainda, isso é uma informação que você precisa aprender a usar para te ajudar e não para te atrapalhar. Porque logo que a gente começa a estudar, a entender desse tema, muitas vezes a gente corre o risco de dizer: não, eu não quero ler esse livro porque a estrutura dele não é boa. Mas se for a única fonte de informação que você tem, independente da estrutura, aprende. E mais uma, talvez você seja o sábio que depois de aprender aquela informação, vai reestruturar e ajudar outras pessoas a aprender. É como uma pessoa que aprende sobre um tema no cinema, ou outra que aprende lendo livro, ou outra que aprende lendo o livro no idioma original, ou outra que aprende no manuscrito. Percebe? A cada etapa da evolução da informação, o tempo passa. E você deixa de ser um dos primeiros a aprender se esperar para que a estrutura da informação esteja ótima para aprender. Então, aprenda quando tiver em contato com a informação mais importante, quando a informação for útil para você. Só que, tendo consciência sobre as diversas estruturas possíveis de livros, talvez você possa escolher entre dois livros o que tem a estrutura que mais te ajude, ou estudar num livro que tem uma estrutura que te ajude e aprofundar o conhecimento em um outro livro que é mais profundo, mais denso às vezes, só que te é mais difícil de compreender porque a estrutura não é tão favorável. Muitas vezes você falta ler os dois e usa um para ativar o outro. O importante é, você vai ter acesso a livros com diferentes estruturas e vai aprender uma informação adicional sobre a informação que você está recebendo. Você vai saber um pouco mais sobre livros. E isso vai te ajudar a ler muito mais rápido. Deixa eu te mostrar alguns casos. Vem comigo. O primeiro caso que eu vou te mostrar é esse livro, Atravessando. Eu acho esse livro, Ressignificando. Eu acho esse livro excelente. O tema é excelente para qualquer pessoa. Mas a estrutura dele não é das melhores que eu vi. Dá uma olhada na estrutura dele. Veja que a estrutura desse livro é bem simples. O índice é simples,
coloca o mínimo de informação possível no índice, não tem figuras, só um negrito aqui ocular, não tem gráficos. Na verdade, o que o autor fez foi, ele pegou um workshop, um treinamento que ele deu e transcreveu, simplesmente transcreveu. Então, nesse livro você vai encontrar vários trechos onde um homem fala uma coisa, a mulher fala outra, e assim, é como se fosse a transcrição pura e simples, ou seja, é a informação no seu estado mais bruto. É importante, se você acabou de fazer um seminário e quer passar essa informação, essa é uma forma útil de fazer, importante até. Agora, depois que já fez, que o livro está vendendo, recomenda-se, quer dizer, se você pensar um pouco no leitor, talvez valha a pena rever a estrutura, porque a mesma informação vai ficar muito mais forte numa estrutura mais forte. Deixa eu te dar um outro exemplo de uma estrutura um pouco mais forte. Esse livro, por exemplo, mais ou menos no mesmo tema, o livro fala de modelagem com programação neurolinguística. Não importa tanto o que é modelagem, não importa tanto nesse momento o fato do livro estar em inglês. Mas olha a diferença de estrutura desse livro para o próximo, para o anterior. O índice dele já é um pouco mais completo, percebe? Várias páginas de índice, negrito já no próprio índice, e aí no índice tem o capítulo e depois tem o título do capítulo e subtítulos. E aí, à medida que você vai passeando pelo livro, você encontra negritos, itálicos no meio do livro, não necessariamente, aqui tem itálico, então tudo isso são informações que ressaltam, itálico de novo, percebe? Linhas para ressaltar um negrito, diferentes questões em espaçados, figuras, que no livro anterior não tem, figuras com descrição das figuras. Mas veja que essas figuras ainda são meio, assim, não foram tão trabalhadas, né? São figuras em preto e branco, então já tem uma figura, mas é um nível ainda um pouco pobre do ponto de vista de informação gráfica, apesar das informações nesse livro serem muito intensas, bem profundas. Para quem quer aprender modelagem no Brasil, do melhor do meu conhecimento, não sou um especialista nessa área específica, esse é o melhor livro que eu conheço. Caso você tenha interesse, deixa comentários fazendo perguntas e eu vou aprofundar esse tema. Próximo livro é esse aqui, A Bíblia da Massagem. Esse livro aqui não é exatamente um livro técnico, é como se fosse um resumo, um livro para pessoas que não têm tempo, digamos assim. Então dá uma olhada na estrutura dele. Primeiro, colorido, papel, a qualidade do papel um pouco melhor, bastante figuras, o índice já em várias cores. E aí, detalhes, as imagens mostram como fazer a coisa da qual o livro trata. Para cada trecho do livro tem uma imagem, diferentes formatos de textos e uma parte do texto que é um quadro ressaltando a informação. Essas cores dividem o livro, facilitando encontrar a informação. Depois tem uma parte aqui que é técnicas, ele aprofunda as técnicas em poucas páginas, com pouco texto a ser lido. Quer dizer, veja, para falar de massagem, ele está entrando em anatomia. E depois músculos, sistema nervoso, órgãos. Não é um compêndio médico, né? Em pouco mais de 10 páginas, com muito poucas letras e muita imagem, ele já passou a informação que precisava ser passada do ponto de vista de anatomia, corpo humano para massagem. Veja que uma coisa é passar a informação de massagem, outra coisa é colocar essa informação num formato que torne muito mais fácil a absorção dessa informação. Então, esse livro aqui passa informação sobre massagem, mas tem um trabalho muito grande de, digamos assim, engenharia de estrutura. Alguém pensou muito numa estrutura ótima para que seja muito mais fácil aprender sobre massagem. Percebe a diferença de estrutura entre esse livro
E o primeiro livro que a gente viu, que é esse aqui, diferença brutal, não é mesmo? Não é só que esse é mais bonito que esse, tem informação adicional. E aí tem um ponto importante que a gente quase não presta atenção, que é o seguinte: muitas vezes o livro é escrito no exterior com uma estrutura ideal e na tradução a estrutura é perdida. Quando a editora publica o livro sem se preocupar em ressaltar as mesmas partes que estão ressaltadas no idioma original. Então, isso é a estrutura do livro e essa é a importância que a estrutura do livro tem para facilitar o aprendizado. Agora, eu vou aproveitar para responder uma pergunta. Como é que eu faço para usar fotoleitura em livros especiais, como, por exemplo, o Vademecum, que é muito utilizado em concursos? O que é o Vademecum? É apenas um livro com uma estrutura especial. Alguém escreveu a lei, alguém fez uma análise da lei, se estivermos falando de um Vademecum jurídico, e depois alguém reformulou a forma como esses livros da lei estavam escritos para facilitar a aprendizagem ou facilitar a busca da informação. Então, o que é um Vademecum? É apenas um livro com uma ênfase na estrutura. Como é que eu fotoleio? Normal, fotoleio da mesma forma. Só que, sabendo que a estrutura é diferente, sabendo que o Vademecum é otimizado para a estrutura, talvez não seja o único livro que você queira ler. Principalmente se você é um fotoleitor. Não faz diferença ler 1 ou 10 livros. Estamos falando de 5 minutos de diferença, então por que não? Lê 10, ainda que você não tenha os 10. Vai numa livraria, fotolê vários livros, depois pega o teu Vademecum apenas para ativar o conhecimento que você adquiriu, tanto no teu Vademecum quanto em outros livros que você tenha ou que só fotoleu numa livraria. Por hoje é só. Veja, experimenta esses conceitos, passa numa livraria e vê vários livros diferentes, com várias estruturas diferentes, passa a prestar atenção na estrutura do livro, curte o nosso canal, se inscreve e coloca as tuas dúvidas nos comentários para a gente aprofundar esse assunto. Prazer imenso em te ter aqui, grande abraço e até o próximo vídeo, no qual falaremos sobre como fotoler um e-book.